Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de extensão. Eu sou Renata, sou da equipe de assessoria pedagógica da Somos Educação e gostaria de compartilhar com vocês os objetivos da nossa transmissão de hoje. Na tela de vocês, nós temos aí quais são os objetivos. Promover um espaço de formação continuada para debate e interação sobre temas educacionais contemporâneos entre autores de livros didáticos, professores de cursos de licenciatura e outros especialistas em educação. Colaborar para a formação docente continuada, criar um canal de relacionamento com professores e gestores. Gostaria de deixar muito evidente para vocês que esse curso de extensão é uma ação em parceria entre a Universidade Pitágoras, a Unopar, o eDocente, que é a plataforma de relacionamento e de conteúdo com a rede pública da Somos Educação e a Somos Educação. É uma parceria que está dando muitos frutos. Esse é um dos primeiros filhos dessa parceria, vamos dizer assim, porque está juntando muita gente boa para discutir sobre educação, para contribuir para a formação continuada, que é isso que a gente está precisando bastante aí na nossa educação brasileira. Seguindo, eu gostaria de passar para vocês quais são os polos participantes dessa nossa transmissão hoje. Nós temos o polo de Belém, Pitágoras, Belo Horizonte, Nova Iguaçu e Cabo Frio, são todos polos da Unopar. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí presencialmente nos polos, nos assistindo. Nós temos um canal de interação para que vocês aí nos polos conversem com a gente. Por favor, mandem sugestões, comentários e principalmente perguntas para a gente discutir aqui com as nossas convidadas de hoje. E para isso, eu queria que vocês anotassem o número de telefone para vocês mandarem o WhatsApp para a gente, mandarem as perguntas, comentários pelo WhatsApp. Anotem aí, o DDD é 11 96627 3679. Repetindo, 11 96627 3679. Hoje, a temática da nossa discussão é a convivência como ferramenta transformadora do ambiente escolar e dos processos de ensino e de aprendizagem. E como uma das convidadas para essa discussão, nada mais, nada menos que a ganhadora do prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita deste ano, a professora Joyce Lambi. Vou ler um pouquinho só o mini currículo dela. Joyce é formada em Letras pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Escola de Gestores, no MEC, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em Formação de Professores em Língua Portuguesa, que é do programa Gestar 2 do MEC UNB. É professora da Rede Pública de Novo Hamburgo desde 1991. A partir de 2012, começou seu trabalho como coordenadora pedagógica na mesma rede. Na EMF, Escola Municipal Adolfina de Emmentaler. Foi finalista do Prêmio Educador Nota 10 entre os 50 selecionados em 2017. Entre 2017 e 2018, foi colaboradora do blog Gestão Escolar da revista Nova Escola, que a gente tanto lê, né? Em 2019, venceu o Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita. E a outra convidada, também super especial, a professora Rosaura Soligo, que é formada em Psicologia e Pedagogia, mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, é pesquisadora do GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, na mesma universidade, é coordenadora de projetos do Instituto Abapuru de Educação e Cultura, que é parceiro de várias secretarias de educação no Brasil. Possui experiência com alfabetização, ensino de língua portuguesa, formação continuada, elaboração de projetos, gestão, assessoria pedagógica, documentação de prática profissional, produção de material didático e vídeos educativos, e também é autora de livros, publicações institucionais e outros textos na área de educação.
integra o GLEASSE, que é o Grupo Latino-Americano de Especialistas em Alfabetização e Cultura Escrita e Biografia, e a Biograph, Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Sejam bem-vindas, é um super prazer recebê-las. Acho que a nossa temática de hoje, que é a convivência como ferramenta transformadora do ambiente escolar e dos processos de ensino e aprendizagem, a convivência é uma temática super importante que a gente tem que discutir, porque às vezes a gente toma como algo que a gente acha que já está acontecendo super bem na escola, mas não para pensar sobre ela, se essa convivência é uma convivência boa mesmo que está acontecendo. E o que é que a gente pode fazer para contribuir para essa convivência melhorar, né? Então, acho que é um tema super importante da gente discutir, e é hoje que nós vamos discutir isso no nosso ciclo de debates, Diálogos em Educação. E eu vou passar a palavra agora para a primeira convidada que vai falar, que é a professora Rosaura Soligo. Professora, seja bem-vinda, e eu já vou passar a palavra para você, porque eu sei que você tem coisas muito importantes para dizer a respeito dessa temática. Muito obrigada por essa possibilidade de aqui estar e compartilhar algumas ideias com vocês, que eu espero contribuam para a reflexão e para o trabalho educativo na escola. Também é uma alegria poder compartilhar nesse momento essa conversa com a professora Joyce, muito querida, que eu tive a grata satisfação de ser uma das selecionadoras do projeto dela, por participar da equipe, né, do Educador Nota 10. Um lindo projeto que eu sugiro que vocês sigam a Joyce para poder acompanhar as coisas que ela tem dito sobre o trabalho que foi vencedor nesse ano, né? Bem, eu escolhi falar um pouquinho agora de início para vocês sobre a questão da convivência, digamos, mais do ponto de vista curricular. E para isso eu vou abordar as ideias, digamos assim, né, de um pensador que eu gosto bastante, que é o filósofo Bernardo Toro, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso, que é a convivência fraterna na escola, né? O que a gente pode fazer para essa convivência acontecer de uma maneira adequada, porque, como disse a Renata, muitas vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer naturalmente, mas isso depende de um trabalho mesmo planejado, pensado pela equipe, né? Tem um educador russo que eu gosto bastante, chamado Anton Makarenko, que diz que é impossível, pelo menos do ponto de vista dele e também do meu, né? É impossível educar um coletivo de crianças sem que nós possamos nos constituir num coletivo de educadores, né? Então, acho que pensar no trabalho com a convivência na escola, considerando os alunos, é também pensar na convivência enquanto profissionais da equipe e tudo mais. Pelas palavras de Bernardo Toro, que é por onde eu vou começar, então, fazer essa abordagem a que eu me referi, a educação é uma criação humana e, por isso mesmo, podemos transformá-la. Um currículo é uma porção de conhecimentos e práticas que reunimos e oferecemos às crianças e jovens como sendo aquilo que nós, os adultos, decidimos que devem aprender. O currículo define qual é a ética do futuro do país, define como queremos que as crianças e jovens olhem para a vida, define que ética queremos. Então, pensar o currículo de uma escola é pensar na convivência que se pretende que as crianças, adolescentes e jovens desfrutem na escola, né? Muitas vezes a gente tem visto acontecer
um enfoque muito acentuado nos conteúdos clássicos do currículo e um discurso, muitas vezes, de que é preciso trabalhar com competências socioemocionais, que é preciso trabalhar com os 4 pilares da educação para o século XXI, mas, na verdade, o enfoque acaba sendo muito centralizado na questão do conhecimento mais convencional, dos conteúdos clássicos que estão sempre na base do currículo, né? Queremos a ética da acumulação, do poder e do êxito pessoal, que é como tem sido estruturado o currículo até hoje? Ou queremos a ética do cuidado, da solidariedade, da convivência fraterna e da compaixão, que é o que o futuro necessita? Sim, porque, segundo o Bernardo Toro, e eu concordo com ele também, ou aprendemos a cuidar ou pereceremos. Não é o planeta que está em risco, mas a espécie humana, né? Ele faz uma afirmação, o Bernardo Toro, muito categórica nesse sentido, que ou aprendemos a cuidar ou pereceremos, né? Porque muitas vezes se imagina que você ensina os conteúdos clássicos na escola e algo vai acontecer magicamente dentro do ser que é o aluno e ele vai transformar tudo aquilo em atitudes adequadas, construtivas, profícuas para a convivência com os seus pares, né? E nós sabemos que as coisas não se dão dessa maneira, as atitudes e os valores requerem um trabalho muito planejado, muito intencional, muito bem pensado por um coletivo de educadores que pretende formar um coletivo de crianças, de adolescentes e de jovens, né? Orientar-se pela ética do cuidado pressupõe garantir na escola alguns processos, né? Quais são eles, até onde eu tenho podido acompanhar, né? E que muitos têm afirmado esses processos como sendo fundamentais para se desenvolver uma ética do cuidado na escola. Primeiro, o acesso aos conhecimentos, práticas e experiências culturais relevantes para a formação integral e para a participação na vida social como cidadãos. Então, se espera que os alunos tenham acesso aos conhecimentos, práticas e experiências culturais para que possam se formar integralmente e participar na vida social. Um outro processo importante de ser garantido por uma escola comprometida com a ética do cuidado é o desenvolvimento da personalidade, do pensamento crítico, da solidariedade social e do juízo moral, para que todos possam cada vez mais conhecer e transformar, sempre que necessário, a si mesmos e ao mundo em que vivem. Um terceiro processo, dentro desse compromisso da escola, criar um espaço de desenvolvimento de uma ética do cuidado, é a possibilidade de continuar aprendendo sempre para além da escola, né? Então, a função da escola hoje, ela pressupõe prestar atenção no que a realidade tem mostrado que é necessário e trazer para dentro do currículo escolar conteúdos que até algumas décadas atrás não eram necessários, né? Então, por exemplo, ecologia é algo que se passou a falar de algumas décadas para cá, né? Da primeira metade do século XX, não havia necessidade dessa questão se converter em currículo escolar, né? O uso das tecnologias passa, no final do século XX, a ser algo a considerar no currículo escolar como conteúdo, uma vez que o avanço tecnológico que a sociedade sofreu acaba por trazer essa demanda para a escola, né? Então, o currículo escolar e os compromissos da escola e a função da escola tem a ver com uma análise de quais são
as questões que estão postas na realidade, no mundo que se vive, para que se possa avaliar, então, o que é importante ensinar na escola para habilitar os nossos meninos, as crianças, adolescentes e jovens, adultos também, a funcionarem, transitarem na sociedade como pessoas capazes de intervir positivamente, construtivamente, solidariamente, né? E agora, para pensar, um aspecto que me parece importante para aguçar a nossa reflexão, né? A defesa da formação integral de todos que frequentam a escola é antiga. Desde a Constituição Federal, portanto, há mais de 30 anos, se afirma oficialmente o dever da escola de garantir pleno desenvolvimento da pessoa, o que depois se desdobrou em outras palavras na LDB, nos PCN, no RECNEI, né, o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. Ao propor esses dois últimos documentos, coleções de documentos, na verdade, né, o desenvolvimento dos 7 tipos de capacidades humanas: cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção social e de relacionamento interpessoal. Depois nas diretrizes curriculares nacionais e agora na BNCC com as 10 competências gerais. Então, vejam vocês, há 30 anos, né, há 3 décadas, se tem dito que é importante a formação integral dos alunos e que essa é uma tarefa da educação escolar. Então, isso foi dito oficialmente na Constituição e depois veio sendo dito em outros documentos, LDB, PCN, RECNEI, diretrizes e agora as 10 competências gerais da BNCC. Estamos sempre falando de ampliar a formação dos alunos para além das questões mais vinculadas ao conhecimento clássico. Também os 4 pilares da educação para o século XXI, com outras palavras, indicavam o mesmo desde a última década do século passado, que todo mundo deve se lembrar e deve estar a repetir há alguns anos, né? Esses pressupostos, né? Essas afirmações, esses compromissos que foram afirmados pelos especialistas que compuseram uma comissão da Unesco que indicou quais eram os desafios da educação para o século XXI. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, esses 3 primeiros tipos de aprendizagem, aprender a conhecer, a fazer e a conviver, deveriam contribuir para o último, que seria aprender a ser pessoas cada vez melhores com a ajuda da escola nesse sentido. Então, há mais de 20 anos, muitos documentos oficiais que circulam na educação defendem uma formação ética pautada em valores do bem. É suficiente isso? Parece que não. A escola ainda privilegia o acúmulo de informações, o poder dos mais fortes e o êxito pessoal. Isso um pouco que a gente quer debater hoje aqui, né? Quer dizer, como sair desse lugar de um enfoque exagerado nos conteúdos clássicos, como se o acesso a eles potencializasse, possibilitasse, desse as garantias de uma formação integral que, na verdade, jamais vai acontecer a partir de um único tipo de conhecimento apenas, né? Pelas palavras agora de Isabel Alarcão, não se muda a escola sem mudar o pensamento sobre a escola. Essa acho que é uma contribuição importante que a Joyce daqui a pouco vai poder trazer para nós todos, né, para vocês e para nós que aqui estamos, porque
É preciso uma mudança das ideias nas quais a escola se apoia para desenvolver o seu trabalho. Sem isso não há mudança, se a gente acredita que a mudança de fato é necessária, é importante e o que vai garantir às nossas crianças, adolescentes e jovens uma possibilidade de funcionar mais adequadamente no presente e no futuro. Como se muda de fato o pensamento sobre a escola? Mostrando em atos que uma outra escola é possível. Evidenciar os possíveis, então, é um compromisso nosso, né? Essa é uma tarefa não só dos profissionais da educação. Todos os formadores de opinião podem mostrar que uma outra escola é possível. Os educadores, quando documentam, compartilham e mostram o que fazem de diferente na escola. Os meios de comunicação, mídias impressas, TV e internet, quando divulgam experiências diferentes e bem-sucedidas. E todas as instituições que influenciam pessoas, né? Então, nós não mudaremos nunca a escola se a opinião pública não pensar a escola de outra maneira, se as mídias não tratarem as questões da escola de outra forma, né? Se a avaliação não mudar o enfoque exagerado que tem nos conteúdos convencionais, né? Porque é uma contradição se falar que é preciso aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, se na verdade tudo tiver voltado muito mais para um tipo de conhecimento apenas, que é o que a gente tem visto acontecer na maior parte dos casos. Por exemplo, no Prêmio Educador Nota 10, estamos mostrando alguns possíveis, né? Alguns possíveis criados por professores, por coordenadores pedagógicos e por diretores de escola. Inéditos viáveis, como diria o professor Paulo Freire. Eu acho esse conceito do professor Paulo Freire, que é pouco debatido, mas que é um dos que eu gosto mais, né? De inédito viável. Uma das coisas mais lindas, uma das contribuições mais lindas que ele trouxe para esperançar as questões da educação, né? Então, o que é um inédito viável? O inédito viável é aquilo que potencialmente está dado, mas ainda não, e que por obra de alguém, ou de um grupo, ou de uma escola, passa a se concretizar, né, pela ação de gente comprometida com fazer acontecer aquilo que até estava dado em ideias, mas não na prática exatamente, né? Eu penso que o que a Joyce vai contar um pouco sobre o que acontece na Escola Adolfina, lá em Novo Hamburgo, indica um inédito viável construído a muitas cabeças, a muitas mãos, a muitas esperanças, que é o projeto que foi desenvolvido e com o qual ela venceu o prêmio esse ano. Uma escolha possível é essa de buscarmos novas formas de pensar a escola e de fazer a escola, para que ninguém duvide jamais que fazer diferente é uma escolha, não só possível, mas essencial nestes tempos difíceis que vivemos, né? Então, há vários estudiosos que têm hoje trazido muitas contribuições sobre aquilo que é fundamental acontecer na escola, né? Há um consenso no nosso discurso pedagógico de que muitas coisas podem, devem, precisam acontecer na escola. Agora, arregaçar as mangas e coletivamente fazer acontecer como inéditos viáveis a concretização dessas ideias na realidade das escolas é o grande compromisso
que a gente tem assumido, muitos outros educadores, vocês que estão participando desse encontro também, né? Que é o que nos faz nos manter na educação. Eu estou há 40 anos e acho que não vou me desgarrar tão rapidamente, que é uma maneira de ajudar a pensar a escola de outro jeito, a formação de professores de outro jeito, os currículos de outro jeito, as maneiras de conviver de outro jeito, para que, criando outra forma de pensar a escola, criando uma outra escola viável, nós possamos afirmar o nosso desejo e o nosso compromisso com uma convivência fraterna, solidária, com pessoas querendo se ajudar umas às outras, com essa construção da ética do cuidado, né, para que a gente possa construir um futuro melhor, aonde nós não estejamos em risco, nem o planeta e nem a espécie humana, como diz o Bernardo Toro, com o qual eu abri essa primeira parte da fala. Então, acho que por agora eu encerro momentaneamente e daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre isso tudo e outras tantas coisas que vocês vão trazer, Joyce também e a Renata. Tá bem? Rosaura, muito obrigada pela belíssima introdução e contextualização a respeito desse assunto na escola, né? Você está certíssima quando diz que na escola a gente vai ter que mudar pensando numa escola diferente. E eu me lembro muito quando você estava falando de uma máxima que a gente sempre repete em alfabetização, que a criança aprende a ler lendo, né? E tem muita gente que acha isso um absurdo, mas na verdade é isso mesmo. Como é que a gente muda, né? Fazendo a mesma coisa o tempo todo, ou pensando a escola igual o tempo todo? E é super interessante quando você diz que essa mudança, ela é muito evidente ali em atos, né? É no fazer. E eu acho que esse exemplo, essa prática, isso que a Joyce vai trazer para a gente agora, fica super possível de entender que isso nós conseguimos fazer na escola, sim. Então, para isso, eu vou passar a palavra para a Joyce para contar para a gente sobre a experiência, a prática que eles fizeram e fazem ainda na escola lá em Novo Hamburgo. Joyce, seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa tarde, então, a todos que estão aqui nos ouvindo. E queria agradecer imensamente esse convite, é um convite muito especial poder, falar de novo desse projeto. Isso. E esse projeto, ele tenho muito carinho por ele, né? Não só porque venceu o prêmio, mas porque é uma construção da escola em que eu trabalho, né, desde 2012. E fico feliz de estar dividindo esse espaço com a Rosaura, porque além de ter selecionado o nosso projeto, além de ter visto um inédito possível, né, no nosso projeto, também traz contribuições muito importantes para essa discussão. Então eu apresento para vocês o projeto da Adolfina, Aprender e Compartilhar. Aprender e Compartilhar, então, é um projeto de gestão pedagógica da Escola Adolfina, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nossa escola é uma escola pública, municipal, com 780 alunos, então é uma escola que eu considero grande, é uma escola de educação infantil até o 9º ano e que tem, dentro da sua proposta principal, a proposta tem 3 elementos principais, que são os que guiam, né, a nossa ideia toda, que seria a iniciação científica, o projeto fora da caixa e a gestão democrática, né, que seria a participação, conhecimento e interação. É isso que eu coloco aqui nesse gráfico cheio de setas para mostrar que não tem uma maneira de que isso seja separado. Tudo isso foi construído gradativamente, junto, né, e ao mesmo tempo. Então, o nosso projeto de gestão, ele tem diversas ações, né? E a gestão democrática, ela foi uma das primeiras ações que nós colocamos em prática. Porque, como a Rosaura dizia antes, é preciso ter um coletivo de educadores para educar um coletivo de
de alunos, né? Então, a primeira ação da gestão democrática foi começar a fazer assembleias com os próprios professores, para que esses professores dessa escola, que era uma escola de periferia, que ainda é na periferia, né? Não saiu do lugar, é uma escola de periferia que tinha um monte de desafios e que tinha muita gente potente, muita gente com vontade de resolver esses desafios, mas que estavam desorganizados nesse momento, que não sabiam, cada um fazia o seu trabalho olhando para um lugar. Acho que a gente consegue lembrar, para quem trabalha em escola há muito tempo, de muitas escolas em que nós trabalhamos, em que as pessoas tinham muita vontade, mas não conseguiam se organizar. E nesse momento, as assembleias de professores começaram a dar esse tom. Quer dizer, os professores estavam sendo ouvidos e a gente estava construindo essa ideia, né, de que todos juntos podemos fazer a diferença. Na construção de uma escola onde todos possam aprender, que esse é um dos pontos principais. Então, as ações do projeto, a gente tem a primeira ação, que é a gestão democrática nas assembleias, que vai evoluir depois para as assembleias de alunos, para assembleias de pais e para... Eu preciso que troque a... É a primeira vez que eu faço um negócio assim ao vivo, então tá agora ótimo. eu vou... Então as Acho assembleias... que você consegue voltar e por aqui, né? Tá bom. Isso. As assembleias e a conferência escolar. Agora já entendi aqui que eu posso apertar. As assembleias e a conferência escolar. A conferência escolar é uma ação que acontece no final do ano e que reúne todas as demandas de todos os grupos que vão acontecendo durante o ano. E nessa conferência, né, os pais, os alunos, os professores decidem quais são as ações que nós vamos colocar em prática no ano seguinte. Então, desde ações que sejam financeiras, né, que materiais nós vamos comprar, até ações pedagógicas que surgiram dessa necessidade de que os alunos e que os pais traziam, né, a questão da convivência, da dificuldade de convivência e outras questões. Outra ação é a iniciação científica e o projeto Maker. Na nossa escola, nós temos um projeto de iniciação científica desde 2013, em que os alunos se reúnem em grupos e decidem o que vão pesquisar. E esses alunos, a gente tinha esse projeto do 6º ao 9º ano, e esse ano nós começamos no 3º ano já. Então, os alunos se reúnem em grupos de 5, pensam num tema, escolhem um professor orientador dentro daqueles disponíveis e começam a criar a sua pesquisa. E além de pesquisar, eles precisam desenvolver um projeto Maker, uma ideia, né? A gente tem uma ideia bem aberta do que é Maker, né? Não é só aquelas construções que a gente sempre liga para a robótica, mas é sempre uma ação produzida a partir de um pensamento científico, da proposta que os alunos têm, e eles desenvolvem alguma coisa para passar para a comunidade, para os seus colegas, aquela ideia do projeto que eles tinham, do pensamento. Então, não é só na feira que eles apresentam isso. É assim, todos os dias, trocando com seus colegas, apresentando em outras turmas, gerando ações para a comunidade. A gente também tem o Fora da Caixa, que é um projeto que seria uma das partes principais do Aprender e Compartilhar, que é um projeto de convivência, né? A gente tinha muita dificuldade com as questões do recreio, com as dificuldades de convivência dos alunos, né? Eles não sabiam se olhar, se respeitar, né? Como a gente vê em várias escolas, esse é um dos problemas principais. Então, quando a gente pergunta o que a gente faz para resolver a questão da convivência, muitas vezes as pessoas dizem, então vamos falar em convivência, né? Vamos trabalhar a convivência. Então vamos ver uma palestra, vamos assistir a um filme muito bonito, ou então vamos ler um texto. E aí a gente vai ensinando, querendo ensinar para os outros o que é conviver bem. Mas a gente tira a parte principal, que é a convivência. Então a gente só aprende a conviver convivendo. Como a gente só aprende a ler lendo, né? A gente só aprende a conviver convivendo. E o Fora da Caixa é um projeto é um projeto de convivência, onde nós reunimos alunos de diversas turmas, né? Ele já aconteceu de diversas maneiras. Atualmente, o projeto acontece do F4, que nós temos as crianças de 4 anos na educação infantil, até o 5º ano. Nós reunimos essas crianças em grupos, com 2 ou 3 alunos de cada ano escolar, que formam um grupo que a gente chama grupo vermelho, amarelo, verde, como a gente define. E esse grupo se reúne uma vez na semana e tem uma oficina com um professor diferente a cada semana. Uma oficina em que os professores pensam
que seja possível de realizar com os alunos bem pequenos até os maiores e que tenha movimento, que seja uma oficina de uma produção ou uma brincadeira. Existem várias oficinas, né? Os professores são livres para pensar o que querem fazer. E nesse momento, mais interessante é que nesse momento todas as pessoas estão ali esperando alguma coisa acontecer. Porque a gente não tem a ideia, eles não vão para essa sala com essa ideia de que eu já sei o que vai acontecer, eu vou entrar na sala, a professora vai botar a data no quadro, vai ler um texto, o meu colega aqui vai sentar da direita, o outro vai sentar na esquerda. Não, é sempre uma novidade, é sempre uma expectativa diferente, tanto do professor como dos alunos. E nesse momento, esses alunos de diferentes idades, com esse professor que não conheciam, eles começam a se conhecer. E depois disso, eles se encontram no corredor, eles se veem no bairro e eles já sabem quem eles são. Então, não é possível ter respeito, ter carinho, ter empatia, se você não conhece o outro. Se na escola tudo é tão separado, e a gente vê isso. A escola feita parece que a gente vê, a gente vive, a gente reclama disso, mas a gente não consegue sair dessa ideia de caixas separadas por disciplina ou por turma, ou tudo sempre regrado, tudo acontece todo dia do mesmo jeito e a gente vai separando as crianças nesses lugares e os professores nesses lugares e aí as pessoas se encontram no corredor e não se respeitam e não sabem quem são e não conseguem enxergar no outro alguém que é seu amigo, que participa do mesmo lugar. Então, quando nós fomos ano após ano desenvolvendo esse projeto, a cada ano esses alunos têm encontro com outros alunos, né? Os grupos são misturados, são diferentes, e eles vão crescendo, conhecendo todos os professores. Então, na Adolfina, não existe essa questão de, eu vou falar com o aluno e ele não me respeita porque ele não sou seu professor, não é minha professora. Não, todo mundo é professor de todo mundo. E crescendo nisso, todo mundo se importa com todo mundo. O recreio, que gera disso, o recreio compartilhado, que é uma ação que nós começamos este ano, que muitas pessoas dizem, mas como vocês colocam 400 alunos ao mesmo tempo no pátio? Desde os de 4 anos até os alunos do 9º ano, e não brigam, né? E os adolescentes não machucam os pequenos, né? E não acontece isso, porque não é essa a ação, não é esse o desejo que eles têm. A gente acha que eles vão passar por cima de todo mundo, mas o recreio compartilhado é uma das coisas mais lindas que tem, porque no recreio, quando a gente olha para o recreio, a gente olha e vê assim, um aluno aqui, um aluno ali, um aluno lá, um aluno maior, um aluno menor. Mas o que eles veem? A gente nunca se pergunta, né? O que eles enxergam quando eles olham para as outras pessoas no recreio? Eles enxergam quem? O irmão mais velho, o amigo do irmão, o primo, o vizinho, o tio. É uma sociedade que a escola faz questão de separar. Né? No final de semana, em casa, eles estão todos juntos. Por que na escola eles não estariam juntos? Essa proposta do recreio que vem crescendo, os alunos são monitores, os alunos propõem ações para esse recreio. O recreio é o momento deles. E os professores estão lá para compartilhar o recreio com os alunos. Então, eles trazem ideias ou eles simplesmente ficam sentados lá esperando que os alunos venham conversar com eles ou jogam ping-pong junto ou abrem a sua sala para algum jogo de xadrez, como uma professora faz, ou simplesmente vão para a sala dos professores. Mas um momento desse intervalo, todo mundo junto, é o que une essa escola. Essa escola que tem desde a educação infantil e que tem, logicamente, os momentos em que a educação infantil está lá, juntos com a sua professora, com os seus alunos, tendo a aula que eles precisam ter, separados. Mas o recreio, ele junta todo mundo é a Adolfina nesse momento, todo mundo é a escola, e eles conseguem, os alunos menores, eles conseguem perceber aonde é que eles vão chegar. Nossa, eu vou estar depois naquela sala, naquele andar, com aqueles professores que eu já conheço. Nós temos também projetos de aprendizagem, projetos que vieram muitas vezes do desejo dos alunos. Eu falo que nós temos um projeto de sustentabilidade que iniciou quando numa conferência veio uma demanda que falava assim, nós precisamos fazer alguma coisa com esse lixo todo que está na escola. Ou nós precisamos fazer alguma coisa, também na mesma conferência, com o desperdício de alimentos que tem no refeitório. E aí
foi aprovado na conferência que nós teríamos uma comissão de sustentabilidade. Essa comissão existe até hoje, a cada ano, novos participantes discutem que ações nós temos que tomar para que a nossa escola seja mais sustentável. Então, nós temos reciclagem, nós temos projetos e coisas que nós fazemos na escola, como, por exemplo, não utilizar mais EVA, né? Não existe uma folhinha de EVA na escola da UFINA, porque nós não conseguimos reciclar. Atenção, algo polêmico isso. Muito, muito polêmico. As pessoas dizem, mas como tudo é polêmico? Porque quando a gente enxerga as coisas só de um lado, né? A gente só vê aquilo que sempre foi feito. Então, por exemplo, a nossa feira científica é toda feita com papelão, papel e água e tinta, né? E cola à base da água e tinta solúvel. Então, quando termina a feira, tudo vai sumir, né? Tudo pode ser colocado para reciclagem. O projeto de matemática, que também surgiu de uma demanda dos alunos. Então, quando a gente consegue sair desse lugar que os professores sempre se colocam, que nós sabemos o que eles devem aprender e ouvimos o que eles querem nos dizer, a gente consegue ouvir coisas muito, muito bacanas. E um ano a gente ouviu os alunos de 6º ano dizerem que eles estavam tendo muita dificuldade em matemática. Então, eles falaram isso na assembleia de turma, e isso foi para a reunião da gestão, isso foi discutido, nós devolvemos para ele, então, o que é que vocês gostariam, e eles também não sabiam muito bem, mas essa demanda foi indo, passou para a conferência, e foi aprovado que no ano seguinte nós deveríamos ter um projeto de aprendizagem matemática, para que eles aprendessem matemática do jeito que eles estavam vendo no 6º ano, quando a professora trabalhava com a resolução de problemas, né? Então, até o 5º ano eles só viam execução de cálculo, né? Repetição de cálculo, quando eles chegavam no 6º ano eles não sabiam o que era. E aí a gente foi desenvolvendo, aí buscamos, logicamente, ajuda, né, de pessoas na rede e de teóricos, e desenvolvemos um projeto de matemática que veio do desejo dos alunos. Hoje, depois do prêmio, então depois, nosso próximo projeto é um projeto de linguagem, em que nós estamos, de novo, estudando quais são as nossas dificuldades para criar um projeto de leitura, de oralidade, de escrita. E para poder acompanhar tudo isso, a gente também criou uma avaliação mais individualizada dos alunos. Nós temos uma avaliação que hoje é uma avaliação nós temos as planilhas todas na nuvem, né? Nós temos documentos compartilhados de todos os alunos, e nós temos também os portfólios individuais, que são sites, né, que os alunos produzem da sua história. Então, nesse momento, a gente consegue enxergar o aluno, quando nós discutimos em conselhos de classe, o aluno, do ponto de vista que os professores enxergam, né, como os professores enxergam os alunos, e o aluno do ponto de vista dele mesmo, como ele se vê, como ele se coloca nessa produção que ele tem, o que é que ele produz, o que é que ele entende daquilo que ele produz. E assim a gente passa para os conselhos coletivos, que é o que eu vou finalizar das ações, a gente está falando das ações da escola, que é uma coisa muito importante de se pensar, né? Quando a gente chegou na UFINA, nós tínhamos quase 10% de reprovação. Quando a gente pensa em 10%, as pessoas podem achar que 10% é pouco. Mas se nós temos 780 alunos, 10% seria 78 alunos que ficariam, né? 70 alunos que ficariam repetindo o ano. E a gente começou a pensar e começou a perceber que essa reprovação não era uma coisa boa, ela não era uma maneira efetiva de fazer com que os alunos aprendessem mais. Porque tem gente que acha que os alunos aprendem mais, que quando eles reprovam, eles vão ter um ano a mais para aprender. O que não é verdade, né? Porque se a gente não conseguiu oferecer nada para o aluno neste ano que passou, com certeza no ano seguinte nós não vamos conseguir oferecer também. Então ele só vai repetir aquilo que ele já fez. E que não deu certo. Que não deu certo. E os conselhos coletivos, né, geralmente nos anos finais a gente sempre tem, os conselhos são mais coletivos, porque tem os alunos, os professores das diversas áreas, mas nos anos iniciais a gente sentia muita dificuldade, que era só o professor sozinho, algum professor de projeto, o coordenador. Então, no final do ano, a gente sempre fazia o conselho coletivo, né, para que todo mundo pudesse olhar para esse aluno que estava com risco de reprovação, né? O professor diz, nossa, esse aluno do meu 4º ano, esses 2 alunos, eu acho que deveriam reprovar. E aí, no conselho coletivo, todo mundo analisa essa situação desse aluno, vê o que foi feito
pensa o que cada um poderia ter feito, ou deixou de fazer, ou fez por esse aluno, e o que vai acontecer no ano seguinte com ele. E aí a gente ouve, é muito bonito, porque os professores começam a enxergar esse aluno como sendo um aluno da escola, não um aluno meu, que hoje eu tenho ele, depois eu solto ele para o mundo, e aí a gente fica dizendo assim, mas eu não posso mandar esse aluno para frente, porque esse aluno no ano que vem, a professora do ano seguinte vai dizer que eu não ensinei nada. Então não existe mais isso, é tudo compartilhado, né? Acho que o nome que nós escolhemos para esse projeto é muito feliz, aprender e compartilhar, mas não só as experiências dos alunos, mas as próprias experiências dos professores, que também se sentem sozinhos. Acho que a coisa mais triste numa escola é quando os professores se sentem sozinhos, quando eles não acham que o problema que eles têm na sala de aula pode ter uma solução na conversa com o outro, junto com a coordenação, junto com a orientação, junto com os outros professores num grupo de estudo. E agora, nesse momento, a gente consegue compreender que quando os professores não se sentem mais sozinhos, eles conseguem produzir e eles conseguem enxergar que esses alunos também precisam de mais oportunidades. Então, o pensamento do aprender e compartilhar é esse. A Dolfina é uma escola em que todo mundo aprende junto. Todo mundo aprende o tempo todo. Todo mundo, enquanto aprende, também ensina. Uma escola em que todo mundo é professor e que todo mundo é o aluno. É falante e é ouvinte. É ator e é plateia. Na Dolfina, o mundo é para todos. Muito obrigada, acho que agora a gente pode passar para as perguntas, né? Isso, muito obrigada, Joyce. Eu já tinha ouvido você falar do projeto Outras Oportunidades, mas assim, parece que toda vez ela acrescenta mais uma cena, mais uma coisa que te remete lá ao recreio, sei lá, uma sala dos professores discutindo, a assembleia, e aquilo vai se materializando numa escola que eu queria trabalhar. Mudarei para Novo Hamburgo. Eu gostaria de reforçar com vocês o número de telefone que vocês podem mandar para a gente um WhatsApp com perguntas, comentários, é o 11 96627 3679. 11 96627 3679. Tem um comentário que chegou aqui falando sobre o recreio. E bate um pouco, conversa muito com o que você disse, Joyce, na sua fala, que é o seguinte, de que na escola, no recreio, a gente separa todo mundo. Para além dos muros da escola, para fora da escola, essas pessoas convivem ali fora, né? São primos, ou são vizinhos, ou tem algum outro tipo de relação, e lá na escola a gente vai lá e separa. E a Aline, que fez esse comentário, falou assim que não parece, nós fazemos essa separação lá no recreio, a exemplo do que a gente faz com a separação das disciplinas também, porque fora da escola tudo acontece de uma maneira orgânica, integral, entre língua portuguesa, história, geografia, matemática e tal, mas na escola a gente, por uma questão didática ou por uma outra questão que você também disse, que alguém disse que era para a gente fazer desse jeito e a gente não questionou, a gente separa tudo. E o recreio é um espaço e um tempo super rico para a gente pensar sobre isso. Por que não junto? Por que tem que ser sempre separado, né? E conta pra gente com mais detalhe como é que é o recreio, então, de vocês lá na escola Dolfina. Bom, o recreio, nós temos 30 minutos, né? Porque antes a gente tinha um recreio de 20 minutos, em que os alunos, antes do recreio, os professores levavam para ir ao banheiro, levavam para o lanche, Então, a partir do terceiro ano, os alunos, só os bem pequenos que têm esse horário de lanche, a partir do terceiro ano, os alunos saem da sua sala quando começa o intervalo, e aí eles vão lanchar se eles quiserem, eles vão ao banheiro, se eles precisarem, eles vão jogar ping-pong, ou eles vão no Fla-Flu, ou eles vão ver uma apresentação cultural que eles organizaram para ter. O Fla-Flu é um futebol. Né? O pessoal lá de Belém não vai entender. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama Pebolim, o nome do negócio, né? Pebolim. Pebolim, aquele joguinho assim, a gente chama Fla-Flu. Legal. E isso é uma coisa bem gaúcha, né? Interessante isso, né? A gente perceber essas coisas.
Mas eu acho que o maior problema de tudo, de poder misturar os alunos ou as disciplinas ou fazer projetos interdisciplinares, é que a escola é lugar do controle. A gente tem um medo imenso de perder o controle. E como se, de repente, a gente estivesse fazendo alguma coisa muito, 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 muito maravilhosa, e se a gente perde o controle disso, a gente vai perder tudo. E aí a gente não olha para dentro para ver que uma escola, por exemplo, que tem 20% de reprovação, 15% de reprovação, não está fazendo um trabalho maravilhoso. Foi isso que eu trouxe para os professores da minha escola várias vezes. Quer dizer, nós não podemos achar que a gente está fazendo uma coisa maravilhosa quando a gente não está. Então a gente tem que primeiro enxergar esse problema que nós temos e acreditar que é um problema, que a reprovação é um problema, que as brigas são um problema, que... Então, para depois poder olhar para isso. E aí perceber que não é que nós não temos controle. Por exemplo, nós não temos nem fila, nem sinal na nossa escola. Mas isso não significa que os alunos se empurrem. Isso também não significa que não tem horário. Tem horário de começar a aula, mas não tem um sinal batendo, dando esse barulho, né? Que faz todo mundo sair correndo desesperado, como se alguma coisa tivesse explodido, né? E não é. Os professores saem da sala dos professores, começam a abrir as portas, os alunos começam a chegar e vão entrando, e o professor fecha a porta e depois disso ele está atrasado. E aí passa na secretaria, tem um controle, a gente continua tendo controle sobre as coisas que acontecem, mas uma coisa mais e não suave, é né? que o certo vai deixar de ser certo ou o errado vai deixar de ser errado, né? É isso mesmo. A saída, por exemplo, tem gente que ainda leva os seus alunos em fila até o portão. Não, quando é a hora de ir embora, o professor abre a porta, os alunos vão saindo. E eles não saem correndo que nem uns doidos. Por quê? E também porque, eu não posso dizer que hoje eu posso pegar qualquer escola, aqui eu faria isso, né? Eu vou para uma escola nova, que tem sinal, que tem fila, e daí eu digo agora todo mundo junto no recreio. Não foi assim, né? A gente começou com diversos projetos de convivência, a gente começou fazendo esse fora da caixa, esse projeto que as crianças foram se conhecendo, e aí a gente passou para esse recreio compartilhado, que tem muitas atividades. Isso é o ponto também, né? Os alunos podem ir na pracinha, podem jogar futebol, e a gente tem monitores, que são os próprios alunos, que levam esses brinquedos para o recreio, recolhem esses brinquedos depois, e vão construindo esse espaço que é deles, o recreio é deles. Quando os professores, e a gente até brinca às vezes, eventualmente está tendo muita agitação no recreio da tarde, não sei o quê, a gente pede para os professores sugestões. Não dá para pedir, porque as sugestões dos professores sempre são voltadas para normatizar uma coisa né, e dar uma regra para a coisa. Então é muito melhor quando a gente para um pouquinho o recreio e fala com os alunos, esse é um problema que está acontecendo, estão correndo demais aqui, vamos fazer o quê? E aí eles vão dando sugestões. Que é quase que uma mini assembleia que tem que ser feita ali na hora para resolver o problema que surgiu. Que vai surgindo. E aí eles vão dando sugestões. Então nós vamos só correr em tal lugar. Porque tem que ter um lugar de correr, né? Tem que ter esse lugar de correr. Porque correr é uma coisa boa pra caramba. E a gente tende, na escola, sempre ficar dizendo, não sobe, não corre, não pula, não brinca, não. Nesse recreio não tem mais esses professores dizendo não, né? E aí os alunos vão se organizando. É quase que uma autorregulação, claro, por favor. Não, o que eu queria comentar é que, assim, eu gosto demais dessa ideia do recreio compartilhado, porque eu acho que essa proposta ensina coisas que a gente não tem nem ideia, né? Então, eu tenho filhas já adultas, né, com mais de 35 anos, e na escola pública que elas estudaram há muitos anos atrás, 30 anos atrás, e que por acaso eu era também professora, uma escola pública estadual de São Paulo, havia ao lado da escola uma escola especial, como era na época, né? Então, que atendia crianças cegas, crianças surdas, crianças com deficiências graves e tal, que era o modelo de uma época em que a questão da inclusão ainda não estava posta. E eu não sei se intencionalmente ou não havia um compartilhamento do recreio, não era assim de todos os meninos de todas as idades, como é na Adolfina, mas era por idade, porém junto com os meninos da escola anexa, que era a escola especial.
E eu vi o impacto disso na formação das minhas filhas, que conviveram com crianças cegas, com crianças surdas, com crianças que precisavam de ajuda porque eram cadeirantes, com crianças que tinham diferentes tipos de deficiência ali, né? Elas próprias avaliam que isso foi fundamental para a formação delas, né? Então, tanto ter trabalhado, não, imagina, estudado numa escola pública, quem trabalhava era eu, né? E quanto isso de poder conviver com a diferença dentro da escola. Isso para a formação de uma pessoa é muito importante, a gente não tem ideia da grandiosidade que a escola tem ao contribuir com essa formação acontecendo dessa maneira, diversa. É isso mesmo. Olha, o professor Vital, lá do Polo de Cabo Frio, está perguntando o seguinte: o recreio pode ser considerado como uma sociedade em formato reduzido da macro-sociedade, inclusive em seus reflexos, violência, preconceito, bullying, compaixão, solidariedade, amor, etc.? Qual é a visão de vocês a respeito disso, de se o recreio ali ele reflete o que está acontecendo na sociedade? Eu acho que sim, né? Eu acho que reflete sim. Agora, tudo tem a ver com como a gente lida com aquilo que está sendo refletido, com aquilo que chega para a gente, né? Como é que as pessoas que estão, os professores, esse grupo, conseguem lidar com aquilo, porque não é possível dizer que na escola da UFINA não tem bullying, porque na sociedade tem bullying. Então, tem. Agora, como a gente lida com essas coisas, como a gente resolve os grupos, as conversas que a gente faz, o retorno para os próprios alunos dos problemas que estão acontecendo, quer dizer, existe esse problema e muitas vezes a gente quer resolver os problemas pelos alunos. A gente quer resolver o problema de todo mundo. Acho que a escola é meio assim, achando que a gente sabe a resposta para todo o problema que acontece. E não existem coisas que não têm resposta, como às vezes a violência, porque a gente tem crianças que chegam de famílias extremamente violentas e que vão ter que conviver ali na escola. E a gente não tem como resolver isso, né? Se o pai bate na mãe, se tem situações de pai ou mãe presos, se eles foram abandonados, se sofreram abuso, isso nós não temos como resolver. Mas a gente tem como fazer diferença no momento que essas crianças entram dentro da escola, com como a gente olha para elas e como a gente devolve essa dificuldade que eles têm, não tentando achar uma solução. Porque quando os professores tentam achar uma solução para um problema que é dos alunos, geralmente as nossas soluções são colocar mais regras, são limitar mais o tempo. Então, se eles não sabem brincar, eles vão ficar menos tempo brincando, quando deveria ser o contrário, né? Se eles não sabem brincar, eles têm que brincar mais para aprender. Eu dou um exemplo, por exemplo, de uma criança de 4 anos. E a gente tem visto ultimamente que essas crianças, mesmo que elas tenham muito mais estímulo, pelo menos lá na escola, elas estão chegando com menos, quando vêm de casa, com menos estímulo ainda. Às vezes elas vêm aos 4 anos com bico, com uma madeira, né? E aí os pais dessas crianças menores dizem: não, mas como é que eles vão estar misturados com os outros? Vocês imaginam o quanto é de positivo para essa criança, que às vezes come com o pai dando na boca ainda, com uma colher, não com garfo e faca, de ter que sair no recreio, olhar e tomar uma decisão. Vou comer ou vou correr? Ou eu vou brincar aqui embaixo ou eu vou subir. Para subir, eu tenho medo de subir, eu vou com um colega ou eu vou sozinho. Eu procuro meu irmão ou eu vou atrás de uma professora, porque às vezes eles vêm atrás da gente, né? Ou eu vou olhar o jogo de ping-pong, ou eu vou subir no trepa-trepa, que a gente chama, naquele brinquedo. Eu vou escorregar ou eu vou ficar só andando de lá para cá, ou eu vou correr ou eu vou ficar sentado. Essas decisões, elas são impactantes em como se forma a personalidade de uma criança. E a gente tende, na escola, a tirar a possibilidade de decisões simples dos alunos. Eles não podem ir ao banheiro quando eles querem ir ao banheiro, eles vão ao banheiro na hora de ir ao banheiro. Então, a gente quer dominar até as reações fisiológicas deles. Eles vão no banheiro não quando eles precisam. Nem tomam água quando eles precisam, eles tomam água na hora de tomar água. Quando a gente pensa sobre isso, a gente fica dizendo: nossa, mas a gente faz isso mesmo? Faz, né? Faz isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que eu concordo com o professor Vital, que, de fato, a escola, não só o recreio, a escola é um recorte
da sociedade, né? Eu não tenho uma visão romântica da escola que acho que só porque é uma escola, então lá tudo é outra coisa diferente do que é na sociedade. É como a Joyce disse, tudo o que existe na sociedade está dentro da escola. Eu acho que a grande questão que tem a ver com um compromisso que nós, educadores, temos assumido, né, nos últimos anos, e por isso estamos na educação e tentando cada vez mais encontrar caminhos, é empreender uma mudança cultural dentro da escola, né? Então, desse movimento todo regrado, para um movimento de fazer escolhas, que é isso que a Joyce acaba de relatar. Quer dizer, eu vou subir ou eu vou ficar aqui? Eu vou sozinho ou vou ficar com meu amigo? São pequenas escolhas que uma criança de educação infantil vai fazer, e isso contribui para a sua formação, né? Se há violência na escola e isso é devolvido para os alunos para pensar como é que nós vamos resolver esse problema, isso é empreender uma mudança cultural que precisa acontecer na escola para que ela se torne outra instituição diferente do que né? Que muitas vezes a gente compara com uma fábrica, com uma linha de montagem, onde tudo é quadradinho, tudo funciona com coisas muito regradas. Então, me parece que esse é o movimento, né? Conhecer propostas de escolas que estão fazendo diferente, compartilhar o que nós na nossa escola estamos fazendo diferente para que outros conheçam, porque eu acho que isso é generoso, né? Registrar, documentar o que faz para poder compartilhar com os outros é tanto um espaço de reflexão sobre a própria experiência desenvolvida, como um movimento de generosidade ao compartilhar com outros soluções encontradas, que às vezes não podem ser tomadas imediatamente como um modelo para ser copiado, mas pode trazer inspiração para que se encontre outros caminhos, né? Eu acho que a grande mudança cultural da Escola da UFINA é identificar os problemas e, a partir daí, cada segmento da escola pensar que soluções nós daríamos para esses problemas. Sejam pequenos problemas, que são da convivência dos alunos, problemas maiores, que vão demandar mais discussão, né? Eu costumo dizer que as soluções são todas na escola. A gente não precisa ir a Harvard, né? Porque é tão simples isso, é olhar para a realidade, ver quais são os problemas, chamar todos que têm a ver com aquilo para poder, então, pensar juntos ou separados primeiro e juntando depois as ideias, que solução nós vamos dar para isso? Gente, é a coisa mais simples do mundo. E isso é uma revolução cultural grandiosa dentro da escola, que espero eu contribua para que a sociedade vá melhorando aos poucos, em algumas décadas ou séculos, talvez. Rosaura, isso que você disse eu acho que é super importante, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa de fora que vai vir para revolucionar a nossa escola, ou que a inovação e algo que vai realmente revolucionar é algo muito grande e que parece ser um negócio de outro mundo, que precisa de uma mente muito para além do que a gente está pensando, tá certo, é fora da caixa, mas assim, é quase que a gente voltar para o básico, né? Sim. Porque, sim. Evidentemente, parece que a gente tenta procurar outras coisas na escola, mas a gente, às vezes, esquece um pouco do básico que tem que acontecer ali na escola, e a convivência, por exemplo, que é o básico, a gente está sem discutir ela na escola. Agora, mais uma pergunta para vocês refletirem, do Polo de Cabo Frio também. Professoras, nós falamos tanto de protagonismo por parte dos nossos alunos, não é mesmo? Mas e nós? O quanto estamos tomando para nós de responsabilidade sobre a nossa própria carreira docente, ou seja, o que é ser protagonista da própria prática docente? Quem mandou essa pergunta foi a Claudineia, lá de Cabo Frio. Pergunta super interessante aí. O que é ser protagonista da nossa própria prática docente? Bem, eu acho que ser protagonista da nossa própria prática docente é assumir primeiro o desafio de pensar junto, coletivamente, o que a gente quer fazer com a nossa profissão, de que maneira a gente quer funcionar, que tipo de prática a gente quer
divulgar para que outros conheçam, né? Como que a gente vai ter uma participação social que traga benefícios para a nossa profissão, para a nossa militância cidadã, enfim, né? Eu acho muito ruim alguns movimentos que existem de retirar do professor toda a possibilidade de autoria da sua própria prática, do seu trabalho, da sua experiência pedagógica, né? Eu acho isso muito ruim, porque é à medida que uma escola se converte num espaço que compartilha um projeto, em que todos estão pensando junto quais as soluções para os problemas, que isso vai empoderando, vai dando um desejo de estar ali com aquelas pessoas, vai fortalecendo a identidade horizontal, que é aquela identidade que se constitui quando a gente se sente num grupo de semelhantes, né? E isso vai criando um espaço de modificação, espero eu, acredito eu, da opinião pública em relação à escola, né? De modificação da opinião que se tem sobre a escola, né? Então, acho que num prêmio como o Educador Nota 10, é super importante ter, por exemplo, a Joyce e outros 50 vencedores, os 10 que ficaram finalistas, né, na lista do final do projeto, que estão por aí contando o seu trabalho, o que fizeram, por que realizaram aquelas práticas geniais que os fizeram vencedores do prêmio, né? Isso tudo vai mudando o jeito de entender a escola e vai nos colocando no centro da cena, né? Então, acho que o professor precisa lutar para ter o seu lugar, para de fato protagonizar a cena pedagógica, porque é isso que vai mudar a escola. A escola não é mudada de fora para dentro, com uma alma iluminada que de repente fala, agora vamos fazer assim, né? Isso pode acontecer também, mas se o grupo não vestir a camisa da escola, aquela alma iluminada que propôs de fora não vai ter bons resultados, porque é preciso que as pessoas se sintam parte de um projeto compartilhado, né? Isso, aliás, há mais de 40 anos, né, a OCDE, que é a instituição que elabora o PISA e que a gente conhece muito por conta do PISA, né, que é esse programa de avaliação de desempenho dos alunos em vários países e tudo mais, tem avaliado quais são as características das boas escolas. Que são comuns às boas escolas, né, dos países que participam da organização. E um dos primeiros itens que aparece no perfil é um projeto explícito e compartilhado. Isso de vestir a mesma camisa, né, de ter uma experimentação pedagógica combinada ali no grupo, de revisar o que está sendo feito, de ver, isso aqui que nós pensamos não deu certo, vamos fazer de outro jeito. Isso tudo a gente pode fazer, né? E muitas vezes a gente acha que não, que alguém terá de dizer o que devemos fazer então. Verdade. Olha, temos um comentário da Vanúzia que está dizendo, essa parte do recreio compartilhado é muito legal. Muitas vezes os alunos vão nas salas dos primos e dos amigos de classes diferentes, dar um oi e tal. Essa nova ideia de compartilhar é uma troca muito rica de experiência, que foi aquilo que a gente estava falando, né, de interações que acontecem fora da escola, que o Vital também disse sobre o recreio ser um exemplo, aí, um espelho do que acontece fora da escola, e a Vanúzia achou super interessante. Nós temos uma pergunta aqui da Aline, e ela está perguntando algumas curiosidades sobre a escola. Olha, qual o índice de reprovação da escola agora? Você falou que quando vocês chegaram lá na Dolfina, vocês tinham 10% de reprovação, é muito... É bastante, alto, né? alto. Hoje a gente tem 1,9. 1,9. Conta pra gente, quanto tempo faz que vocês estão fazendo esse projeto lá? A gente faz desde 2012. Então, demorou um tempo para a gente conseguir organizar essa ideia de que reprovar é uma coisa ruim.
É que é preciso compreender isso. Eu falo de novo isso, que reprovar é uma coisa ruim. Porque, Joyce, o que se veicula fora da escola, com pessoas que não são tão especialistas em educação e tal, de que a criança não aprendeu, reprova. Esse que é o certo, né? Mas é uma coisa tão dura, né? É uma coisa tão terrível, porque assim, a criança reprova, tá, não aprendeu, reprova, não aprendeu, reprova. E aí a gente vai, não aprendeu, reprova, ano após ano, e não vai mudando os índices da escola. Se eu vou pegar uma escola, a gente pode acessar os índices das escolas nos sites, né, que tem no INEP, a gente percebe as escolas, e foi uma busca que eu fiz na minha própria escola, para mostrar para os professores. Quer dizer, a gente estava reprovando 10%, 12%, 9%, ano após ano, e os índices da Prova Brasil continuavam ruins. Quer dizer, o que exatamente essa reprovação estava fazendo em relação ao aumento da aprendizagem? Aí os alunos estavam reprovando, de novo, então crianças. O que significa crianças com 15 anos num 7º ano? Crianças que deveriam estar no ensino médio. Elas estão ali misturadas junto com aquelas crianças pequenas. E aí a gente não sabe o que fazer com elas. E aí a escola não consegue nem ensinar aqueles que estão na idade correta, nem ensinar aqueles que estão fora da idade. Não ensina mais ninguém. Então, um dos primeiros projetos que a gente fez foi de reclassificação, que é lá em 2012, quando a gente enxergou isso, nós desenvolvemos um projeto que chamou Mais Adolfina e que a gente reclassificou os alunos. Então, a gente tinha 15% de defasagem, de distorção em idade série na nossa escola. Hoje, a gente tem 4%. Por quê? São alunos que vêm de fora, que já vêm com essa defasagem, que contam quando eles entram na escola, lógico, para o nosso índice. Estão matriculados. Então, hoje, quando um aluno chega com defasagem, nós não precisamos mais ter um grande projeto para colocar ele de novo, para reclassificar ele em alguma coisa. Os professores observam esses alunos e dizem para mim, esse aluno tem condições, porque a gente, quando busca essa história desses alunos, fica pensando, nossa, ele reprovou um ano no 6º ano em História e Geografia. No outro ano, ele reprovou em Ciências e Matemática, mas ele já não tinha sido aprovado em Ciências e Matemática. Quando a gente busca a história desses alunos com múltiplas reprovações, nossa, a gente acha histórias tristes pra caramba. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar mantendo isso, repetindo isso. Por quê? Porque sempre foi assim, porque alguém diz que reprovar é uma medida pedagógica, né? A gente reprova para que ele tenha mais tempo para aprender mais. Mas não é, reprovar é ruim pra caramba. E enquanto a gente não coloca isso, e no momento que a gente entende que reprovar é uma coisa ruim, a gente também entende que não pode ficar na mão de uma pessoa só a reprovação de um aluno. Então, nenhum professor reprova sozinho. Por quê? Porque é ruim, não tem que ficar. É quase como dar um tiro em alguém, sabe? Não é uma decisão que tem que se fazer sozinho. E aí, quando a gente começa a discutir sobre esse aluno, a gente começa a pensar, puxa vida, se a gente tivesse conseguido fazer ele frequentar uma recuperação no turno contra, por que ele não frequentou? A gente ofereceu, a gente foi insistente, a gente falou com a família, e aí no ano seguinte a gente vai conseguir oferecer outras coisas para eles. E os professores, não, no ano que vem esse aluno vem para mim, então eu já sei que eu tenho que dar tais e tais e tais atividades extras para ele desenvolver essa habilidade que ele não está conseguindo agora, porque a gente não conseguiu chegar. Então, a reprovação, a aprovação, a aprendizagem é um compromisso da escola. Então, reprovar não é um direito que a escola tem. O aluno tem o direito de aprender e a gente tem o dever de ensinar, né? Agora, a reprovação, ela é um fato horrível que deveria sumir do nosso... E não significa... as pessoas dizem, agora, quando começa a progressão continuada, do 1º ao 3º ano, as pessoas dizem... A progressão continuada é a mais xingada, coitada. É os professores que param de ensinar, gente. Não é o problema, não tem a progressão continuada. Então ele pode aprender. Então é um problema interno da escola, que é preciso uma gestão, né? A figura de um coordenador pedagógico que enxergue isso e te diga para os professores, não, a gente tem que ensinar na idade certa, independente se eles vão aprovar ou não vão aprovar. A progressão continuada não é um objetivo finalzão lá no 3º ano. Ela é constituída de mini objetivos ao longo desses 3 anos, né? E que a gente não vai só lá no final do 3º ano falar, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criança, né? E não ter olhado para ela o tempo todo. Não ter olhado para ela o tempo todo. Tem mais uma pergunta da Aline, que ela perguntou sobre o índice de reprovação e ela queria saber quantos alunos por turno tem na escola também. É metade, a gente tem uns 350. 380, metade. E como acontece na escola a formação continuada dos professores? Existe algum programa? Existe, sim. Tudo, eu acho que
desde as assembleias que nós fazemos já é formação continuada. Quer dizer, o professor está num lugar em que ele pode pensar a sua prática e ele tem voz para dizer, porque muitas vezes o que os professores dizem é que, eu tenho ideias, mas lá na escola ninguém dá bola para as minhas ideias. Eles fazem do jeito, então eu vou seguir essa onda, né? Vou ficar quieto para não me incomodar. Quando a gente abre o momento de assembleia, os professores, eles podem dizer. No início, eles não dizem muita coisa. Mas aí eles vão percebendo que aquilo que eles dizem, a gente leva em consideração. E a gente começa a fazer ações e retorna para eles a partir daquilo que eles disseram. E aí eles começam a ficar confiantes que o que eles dizem tem valor. Então, depois disso a gente tem a formação continuada, que é nos conselhos coletivos a gente também está formando. Nós temos grupos de estudo na hora atividade, não sei como você chama, a gente chama hora atividade, essa hora que o professor está na escola para planejamento, para estudo, a gente chama hora atividade. E nesses momentos a gente faz encontros de grupos de estudo, com os professores que têm ao mesmo tempo, encontros individuais, e nós temos mensalmente o que nós chamamos de planejamento coletivo, e que muitas vezes nas escolas é usado para passar recado, né? A gente já passa recado administrativo, organiza festa junina, promoção. Então, a gente tem um cuidado bastante grande, que esse horário é um horário de aprendizagem. Então, por exemplo, quando a gente está iniciando um projeto novo, como a iniciação científica, a gente precisava formar os professores, que os professores estudassem sobre o tema e soubessem fazer essas intervenções nos grupos da iniciação científica. Então, a gente voltou um ano inteiro, nosso planejamento coletivo, para estudar sobre isso. Quando foi da matemática, a gente voltou um ano todo o nosso planejamento para discutir como a gente poderia fazer uma matemática voltada para o pensamento do aluno, né, para a resolução de problemas. Eu queria comentar uma coisa a esse respeito, que eu acho bacana isso que a Joyce está dizendo, porque assim, é uma perspectiva ampliada do que é formação, né? Eu acho que o currículo escolar, ele se repete no currículo de formação de professores com o mesmo problema. Se no currículo escolar é considerado relevante os conteúdos conceituais, o aprender a conhecer, na formação o mesmo ocorre, né? Que é uma distorção, a meu ver, que é achar que formação é só o que vem pelo estudo dos conceitos necessários para a gente ampliar nosso conhecimento e tal e tal. Mas assim, os espaços de convivência em conselhos, os espaços de planejamento, os espaços de compartilhamento de ideias para solucionar problemas, os espaços de reflexão sobre a própria experiência para ver o que está bom, o que não está, tudo isso é formação, né? E muitas vezes a gente acha que formação é só o que vem pelo livro, pela palestra, pelo estudo, e isso é repetir o mesmo equívoco do currículo escolar convencional, que é focar nos conteúdos conceituais e não nos conteúdos procedimentais, que tem a ver com refletir, que tem a ver com planejar, que tem a ver com compartilhar, com trabalhar em grupo e tudo mais. Então, acho que uma outra contribuição importante da Dolfina é essa, de mostrar que formação não é só estudar, formação é viver outras experiências na escola, né? Verdade. E aproveitando esse gancho, vou perguntar aqui para a Rosaura, é uma pergunta da Carmen, que ela quer saber o que você acha sobre a participação da comunidade escolar no dia a dia ali da escola. Então, eu fui coordenadora de uma escola de pais, né, que foi uma grande experiência profissional que eu tive. No caso, os pais eram donos da escola e eles conviviam na escola o tempo todo. Foi uma das experiências mais ricas que eu tive, porque assim, a gente tem uma ideia muitas vezes de que a comunidade atrapalha a função da escola, o desenvolvimento da escola, os resultados que a escola quer, porque a gente tem que parar para discutir e tal. Mas, na verdade, a escola é da comunidade, né? E é nosso papel fazer
com a comunidade uma discussão do que é a educação escolar hoje, do que as crianças hoje precisam na escola, né? Que tipo de coisa é importante que aconteça na sala de aula, nos espaços de convivência externa, tudo mais. Então, eu acho que a comunidade tem que participar da escola, mas ela precisa aprender a participar da escola de maneira organizada, por obra de uma ação intencional da própria escola, né? Eu acho que um dos problemas graves que a gente tem em muitas das nossas escolas hoje é que nós não fazemos uma discussão com os pais de quais são as questões principais hoje que envolvem as crianças, adolescentes e jovens, né? Então, por exemplo, muitas vezes você tem os pais pressionando a escola para que a escola ensine os meninos a ler, se possível, com 2 anos de idade. Né? E eles querem... Já preparando para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho futuro. Então, eles querem coisas que pressupõem um processo perverso com as crianças, que é a adultização da infância, né? Por dentro da própria escola. Agora, como é que esses pais vão pensar outra coisa se a escola não fizer uma discussão com eles do que significa isso, de como poderia ser de outra maneira, de que forma hoje os especialistas, inclusive os de Harvard, indicam que é preciso criar um espaço e um repertório de sobrevivência no futuro que tem a ver com a convivência fraterna, que tem a ver com saber fazer uso das linguagens, com a criatividade, com a imaginação. Quer dizer, isso tudo, se nós não fizermos essa discussão com os pais, eles vão pensar o que já pensam, a partir do que a mídia divulga, a partir do que o mercado está colocando como relevante, né? Então, acho que esse é um papel fundamental. Não só abrir as portas da escola para a comunidade participar, mas pensar intencionalmente como isso pode se dar e de que maneira a gente pode estabelecer um diálogo sobre a educação que as nossas crianças, adolescentes e jovens merecem hoje. Acho isso. Rosaura, achei um negócio super lindo que você falou. Vou mandar fazer uma camiseta. A escola é da comunidade. Sim, sim. Né? Aí tem um complemento a essa pergunta que é para Joyce, que é assim, como então acontece a participação da comunidade escolar lá na Dolfina? Olha, eu acho que poderia acontecer, poderia ter mais participação. Eu acho que tem pouca. Mas aí a gente tem que pensar também que, e o que nós temos visto nas escolas é assim, você propõe uma reunião para os pais virem, eles não vêm, aí você não propõe mais. E aí, qual é a experiência que as famílias têm de escola? A escola era o lugar onde primeiro eles estudaram, depois que eles cresceram, eles não vão mais na escola, né? Não querem mais, então eles vão no dia da matrícula, deixam seus filhos lá e vão reclamar depois. Reclamar quando acontece alguma coisa, que ou machucou seu filho, ou seu filho disse alguma coisa que está sendo vinculado naquela escola, que é muito, muito sério, muito grave, e aí eles vêm para reclamar. E aí a gente aceita isso. A gente só dá esse lugar para eles se colocarem. Então, quando nós temos a conferência, por exemplo, eu gostaria que tivessem muito mais pais. Mas aí, a conferência escolar da Dolfina é o lugar da participação dos pais, é aonde eles têm que ir para dar suas ideias, para dizer o que pensam. Se eles não vão, o que nós podemos fazer? Esse lugar não vai se fechar nunca. Então, à medida que o tempo vai passando, os pais vão achando esse lugar para ir. Né? Eles vão entendendo que não adianta eles virem para mim reclamar do recreio, por exemplo. Que aquele canal de comunicação não é só de reclamação, não, né? Não é um reclame aqui. Então, assim, o recreio, isso é ruim porque meu filho se machucou, porque não sei o quê. Então, tem que acabar com isso. Eles vêm com essa ideia sempre, né? Tem que acabar com isso. Tem que acabar e tem que acabar hoje, porque senão eu vou na Secretaria de Educação, no distrito não sei do quê. Então, daí a gente diz o quê para essa família? O senhor vem na conferência, que é dia tal, o senhor vem na Assembleia de Pais, na reunião de APMEM, o senhor vem nesse dia e coloca a sua demanda. E, se possível, traga também uma proposição, uma opinião sobre. Aí, quando eles vêm com essa ideia num outro grupo de pais, que é um dia, eles se mediam. Acho que os pais mesmo conseguem fazer essa mediação. E outra coisa que eu acho também, que às vezes a escola abre espaço. Sabe quando você abre espaço que é alguém que você não quer que vá? Então, você diz que na segunda-feira, às 3 horas da tarde, vai ter uma apresentação de trabalho do 2º ano A. Mas como?
Se todo mundo, a gente entende que todos os pais são trabalhadores daquela comunidade. Então, quem é que tu quer que venha às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde, numa segunda-feira, para ver a apresentação maravilhosa do segundo ano A? Aí deixa as crianças frustradas, os pais frustrados, e mesmo conselhos participativos que os pais devem participar, tudo acontece no horário de aula, no horário que os pais estão trabalhando. A gente diz, mas se eles vierem na escola, a gente dá um comprovante. Hoje em dia, eles faltarem, eu digo pela experiência que eu tenho das famílias lá, se eles faltam ao trabalho, eles são demitidos. E aí vai ter outro para colocar no lugar. Então, aí a gente faz uma luta que não deveria ser. Então, trava uma batalha injusta, né? Injusta com os pais. Então, assim, por exemplo, nossas entregas de avaliação são no sábado de manhã. Porque nós temos alguns sábados letivos que precisa trabalhar, então é a entrega de avaliação no sábado de manhã e a feira científica, que é quinta, sexta e sábado. E a gente tem nessa feira científica, assim, 500 pais quase. Muita gente para ver os trabalhos dos seus filhos num horário que eles podem vir, né? E que os que trabalham sábado é um mínimo, né, de uma categoria. A gente já tentou fazer coisas à noite, mas a gente sabe que o bairro é violento, então as pessoas não saem à noite quando fica escuro. Então a gente não faz mais à noite, a gente puxa pro sábado de manhã. E cada vez vem mais gente. Mas a escola precisa pensar também nisso. Quando esse pai for lá participar, quando ele disser alguma coisa, ele vai ser ouvido, vai ser respeitado, a gente vai argumentar, ou a gente vai fazer de conta que ouve ele e depois vai fazer outra coisa. Também a gente quer que os pais participem, mas sem interferir. Isso que é interessante, né? As famílias têm que vir. Ouçam. Venham, porque nós queremos ensinar vocês como educar seus filhos. Porque vocês não sabem. Não sabem como educar, não sabem como ajudar no tema, não sabem fazer nada. A gente aqui na escola é que sabe. Então, é melhor nem ter uma conversa com os pais se é para ser desse jeito. Verdade. Né? Se é para ser desse jeito. Olha, a professora Adriana de Belém está perguntando, quando o novo professor chega à escola, como vocês trabalham a integração desse profissional? Eu acho que a Adolfina é uma escola muito acolhedora. A gente acolhe muito bem as pessoas, profissionais, alunos, todo mundo que chega. Eu acho que mesmo os estagiários, eles adoram fazer estágios na Adolfina, porque eles entram na sala dos professores, eles sentam como se já fossem professores, e eu acho que isso é muito importante, porque se a gente quer formar bons professores, a gente não pode espantar os estagiários, né? Não pode achar que eles estão nos atrapalhando. É muito acolhedora. Mas a gente tem alguns, por exemplo, nós temos manuais, nós temos um manual da Adolfina, que diz exatamente cada coisa que acontece, e esse professor recebe esse manual quando chega. Foi um manual escrito coletivamente, né? Quer dizer, muitas vezes a escola tem tantos detalhes que a gente esquece de dizer alguma coisa. Então a gente criou esse manual para não esquecer. Então a gente tem o manual, a gente tem o regulamento também escrito junto do que fazer, por exemplo, no horário, na hora de atividade, né? O que não pode esquecer de fazer, olhar o e-mail, verificar não sei o quê, postar no sistema as notas, tem todo um checklist assim que eles têm que fazer. E a gente permite muito que os professores consigam colocar a sua cara, mas eles vão percebendo junto na interação com os outros como a escola funciona. Então, mesmo que a gente tem recebido alguns professores de concurso fresquinhos, assim, novos, e que quando eles vêm da faculdade, eles vêm com uma ideia de escola de quando eles estudaram, né, que é o que a gente tem visto. Eles não vêm com grandes ideias inovadoras. E aí eles vão percebendo o entorno, como vai acontecendo, como a escola, e eles vão aos poucos se adequando. Então não tem uma maneira, o que a gente tenta é deixar essa pessoa bem, deixar essa pessoa ouvir, né, e não perder ela de vista também na multidão, porque são muitos professores, a gente perde, né. Na multidão, alguém. Olha só, tem a Alverina lá de Belém, está fazendo um comentário aqui para vocês. Olha, na escola na qual trabalho, o recreio acontece em 3 etapas devido ao espaço ser pequeno e os alunos serem muito agitados. Mas acabam não convivendo como deveriam com o outro. E quando se encontram, sempre gera violência. É uma pena, né? Acho que, Alverina, apesar da questão da estrutura, do espaço, seria importante encontrar uma maneira deles conviverem, né, em algum momento, né, para que a violência não aconteça. Olha, tem mais a Thelma, lá de Belém também, outro comentário: compartilho da mesma ideia que reprovar é um atraso na vida de um aluno. Sou a favor da progressão desse aluno, mas é preciso que todos abracem essa causa mesmo, né? Todo mundo tem que trabalhar para isso, né? Não adianta só um professor.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu tenho outras perguntas aqui que eu poderia fazer para vocês e toda vez a gente se arrepende de ter feito um combinado com vocês que era só 1h30, porque a gente poderia, obviamente, ficar aqui 8 horas sem problema falando, né? Mas eu gostaria de, então, dar um minutinho para cada uma de vocês fazerem as considerações finais. Tá. Acho que eu tenho que dizer que as pessoas, hoje em dia, a gente precisa na educação brasileira de pessoas corajosas. E essa coragem não é só a coragem de enfrentar alguma coisa muito difícil, mas essa coragem de você mesmo enfrentar uma coisa que para você é difícil. Saber coisas, a gente não nasce sabendo tudo e é importante que a gente olhe para a nossa prática. Antes tinha aquela pergunta sobre o protagonismo. Como é que um professor vai ser protagonista? Quando ele resolve os problemas da sua sala de aula, não tem outros para resolver. Não tem que resolver o mundo. Você tem que resolver os da sua sala de aula, junto com os seus colegas, com o coordenador, e aí a sua experiência documentada pode servir para resolver os problemas da turma do lado, da outra escola, das outras pessoas da outra cidade. Mas é importante que você escreva isso, documente isso, pense como essa experiência pode impactar em outras pessoas, mas sempre tem que ser uma experiência para resolver o problema que você tem. Tem que identificar quais são os problemas da turma e tentar resolver eles. É isso que é inovação, né? É saber resolver aquilo que você tem de problema, porque a gente faz às vezes um projeto que não resolve nada, só é um enfeite. Então não serve para nada, se ele não resolver o problema real que você tem. Então é preciso saber os problemas reais. E acho que sempre com coragem. Tem que ser corajoso, não dá para fazer escola com medo. É isso que eu tenho para dizer. Vou fazer 2 camisetas, então, a da coragem, hashtag coragem. Quero fazer essa também. Então, acho que o que eu queria dizer para encerrar essa conversa profícua aqui é que, assim, eu tenho convidado muitos professores com os quais eu convivo a fazer a seguinte reflexão, né? Quantos anos eu vou trabalhar como professor? Quantos alunos eu tenho cada ano? Então, digamos que eu vá trabalhar 30 anos como professor e que eu tenha 30 alunos por ano, só para arredondar a conta, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. Então, se eu sou um professor de educação infantil e ensino fundamental 1, terá passado por mim 900 crianças. Que profissional tem esse privilégio de formar 900 pessoas, quase 1.000 pessoas. Se for um professor de Fund 2 ou de ensino médio, são 4.000 e tantos, dependendo da disciplina com a qual ele trabalha, né? E isso é de uma importância grandiosa, principalmente se a gente fizer um movimento também reverso de pensar quais foram os professores inesquecíveis na minha vida. E o que eles fizeram para contribuir com a minha formação, com a constituição da pessoa que eu hoje sou. Que tipo de professor eu quero ser para os meus alunos, né? Ou de coordenador, ou de diretor, enfim, que contribuição para eles. Então, eu acho que é essa a reflexão. Acho que o seu microfone parou de funcionar, só para você falar. Então, acho que é essa reflexão que eu gostaria de deixar, que é como eu pensar que formação eu posso oferecer para os meus alunos para me tornar um professor inesquecível, que é isso que valerá a pena sair todo dia de casa para ir trabalhar na escola, né? Então é isso. Muito obrigada por essa possibilidade de dialogar com vocês. Tá. Corajosos e corajosas que estão aí nos polos, eu gostaria de passar algumas instruções para vocês concluírem esse nosso curso de extensão. Quando vocês fizeram a inscrição no site, vocês receberam um link para entrar no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. É importante, daqui 48 horas mais ou menos, essa nossa transmissão vai estar disponível lá para vocês reverem, caso vocês queiram. Temos uma leitura complementar, que é a revista Educar Transforma, uma publicação da Somos Educação, que é distribuída pelo Brasil todo. E não se esqueçam que vocês têm que, para concluir o curso, tem que responder a uma avaliação de 5 questões de múltipla escolha e que vocês têm que, pelo menos, acertar 75% dessas questões. O curso, ele fica aberto até dia 19 de novembro, guardem essa data.
a partir do dia 20 de novembro, se você passou por todas essas etapas, você já consegue retirar o seu certificado online. E eu gostaria de deixar o convite para vocês para o nosso próximo curso de extensão, que vai acontecer dia 12 de novembro, com a temática O Trabalho Didático em relação ao desenvolvimento das competências leitora e escritora na educação básica, caminhos metodológicos possíveis. E nós vamos ter neste dia 12 a presença da autora Dileta Delmanto e da professora da Unopar, Andressa Aparecida Lopes. Muito obrigado pela presença corajosa e especial de vocês duas aqui. Foi super importante para o nosso debate e gostaria de agradecer a participação de todos aí nos polos. Muito obrigada mais uma vez, bom retorno de vocês até as suas casas e até mais.